Então vamos lá, nosso cantinho da leitura, livro Segue-me, aqui em Belo Horizonte, na casa da Jussiene, do Davi, bem feliz. Elogios e críticas. Veja que o Emmanuel, os últimos 3 textos, ele fala oposições, né? Os nossos opositores, que é amar os nossos inimigos, orar por eles, as obsessões, e agora elogios e críticas. Há uma sequência lógica, há uma sequência psicológica nos textos do Emmanuel. Eu já percebi isso e outras pessoas também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, 17. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Então, estarmos serenos para os elogios que nos enchem de vento e para as críticas que nos devem levar à autoanálise. Não é? Isso com relação a nós. Mas com relação ao companheiro de trabalho, eu penso que nós devemos estar apostas para observar cada progresso e destacá-lo, não como um elogio sem nenhum fundamento, mas assim como a fonte de água responde para nós de forma em forma de bênçãos, quando nós cuidamos, quando nós percebemos a sua existência e usamos as nossas
habilidades para torná-la mais efetiva, mais eficaz. E então ela vai produzir mais. Assim, o nosso companheiro de trabalho, porque às vezes nós deixamos de fazer uma referência a um comportamento que foi adequado, a uma expressão de paz, e algum trabalho que ele apresentou, por medo de estarmos na faixa do elogio. Mas o elogio ele é perigoso quando ele é dirigido para nós, que venha nos encher de vento, principalmente daquelas pessoas que dependem de nós para alguma coisa, não é? Aqueles que estão subordinados a nós. Mas cuidarmos uns dos outros, eu acho que isso é importante. Trabalhar no bem exige também esse cuidado para com os companheiros. Às vezes, todos nós precisamos de um incentivo. Assim como as aves, elas voam nos céus em grupo, e sempre tem aquele que lidera os voos, aqueles que mais atrás incentivam os que estão na frente. Então, tenhamos sim preocupação quando sejamos nós aqueles que precisamos ser elogiados e que não suportamos a crítica. Mas tenhamos o cuidado ao estabelecermos análises, que elas sejam sempre num ambiente de muito respeito, não é? Mas quando venham dos nossos colaboradores, quando as críticas venham dos nossos familiares, dos nossos companheiros de equipe na casa espírita, então sejamos vigilantes para conosco mesmo, a fim de que muitas vezes o impacto da crítica, a maneira como ela nos é trazida, pode gerar em nós sensações desconfortáveis. Mas a oração, a prece, serão sempre os nossos recursos, não é? Que vão nos imunizar tanto para elogios imerecidos, quanto para críticas desairosas, dolorosas, não é? Então, essa avaliação dupla aí, quando somos nós os objetos dos elogios e das críticas, e quando somos nós o sujeito do elogio e da crítica, quando somos nós aqueles que fazemos um elogio ou uma crítica, que não resvalemos no elogio vazio e sem sentido, mas reconhecermos o esforço e o trabalho do companheiro é importante. Principalmente aqueles que dirigem grupos, aqueles que são líderes, precisam, sim, prestar atenção no esforço do companheiro, não é? E a crítica que seja feita sempre, quando necessária, num ambiente de muito respeito, de muita serenidade. Mas quando venha para nós, vamos nos lembrar que nós não precisamos do reconhecimento de ninguém, a não ser do alto, que nós trabalhamos para Jesus e com Jesus. E isso nos deve bastar. Essa é a advertência aqui do Emmanuel. Que Jesus nos abençoe.